Boa noite. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Oi. Tudo bem, Luciana? Olá. Oi, Ana, tudo bom? Oi, boa noite. Olá, boa noite. Você é a moderadora, Vanessa? Eu sou autora. Ah, então tá. E a Júlia? Ah, a Júlia é de suporte. A moderadora que vai ser aqui para essa sala é a Flávia Luzia Oliveira. Daqui a pouco ela tá chegando, tá, pessoal? A gente começa às 18h45. Tá joia. Obrigada, viu? É já, então. Aqui, até já. Oi, Flávia.
Oi, querida, tudo bem? Tudo bom? E Como é com que você? você? Tudo jóia. Estou procurando aqui a, a, a sequência, a programação. Eu acho que eu fechei a aba. Espera aí, só Eu um acho que eu minutinho. tenho aqui. Você quer o link? Ó, tá aqui, ó, já te mando. Vou mandar aqui no seu zap. Acho que eu já consegui aqui. Porque eu Viu? abri os trabalhos, né? O link aqui da sala. Acho que Oi, você oi, mandou. boa noite, Flávia. Boa noite. Peraí, deixa eu ver quem está falando. Oi, É Vanessa, Vanessa, tudo bem, querida? tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, Ah, já achei. Primeiro aqui é da Vanessa Bulhões com o André Graziella. O seu, Luciana, é o segundo, né? E o Uhum. terceiro é o Thales com a Patrícia. E acho que eles não chegaram ainda, né? Mas a gente tem ainda 2 minutinhos. Quem quiser ainda pegar uma água. Não é isso? Começa às 18h45, né? É, Sim. 18h45, Flá. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Acho que o Thales chegou aí, ó. Entrou. Olá, boa noite. Thales por aqui. Oi, Thales, tudo bem? Ah, eles entraram agora. Olá, tudo As bem? olá, boa pessoas. noite. Tudo bem, Thales? Como é que tá você? Tudo bem. E vocês? Tudo jóia. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas que assistem, elas assistem por essa sala ou tem algum canal no YouTube? Então, Acredito que assistem por essa sala. Os ouvintes entram nessa sala. Tá certo. eu acho que Estão tá todas passando aqui. pela. Eu acho que Oi? tá passando no YouTube, mas são algumas outras sessões. É, né? Eu assisti agora a sessão de abertura e a do Márcio Pimenta também. 5 horas, Isso, foi bem legal. que tá sendo lá na Fé, ao vivo. Uhum. Então, pessoal, acho que a gente já pode dar início, né? A gente tem todos os participantes da sessão, né? Se todos estiverem de acordo, vamos começar então nossos trabalhos dessa sessão aqui, riquíssima e super luxuosa. Gente, boa Vamos lá. noite para todos. Vamos dar início então à nossa sessão com o nome de Marketing em Sociedade. Nós temos 3 trabalhos que foram selecionados, né? O primeiro deles, Negócios de Impacto Socioambiental, Comunicação e Moda, da Vanessa Santana Bulhões, da FEA-USP, do André Bracciali, da PUC Paraná, e da Graziela Maria Comini. Segundo trabalho na sequência é intitulado Trajetórias Internacionais, Lealdade à Instituição de Ensino na Perspectiva da Mobilidade Acadêmica Internacional. Os autores são Ana Cláudia Carrapato, da SPM, e Luciana Florencio de Almeida, também da SPM. E o terceiro trabalho se chama A Relação entre Marketing Social e Educação, uma proposta de revisão bibliométrica. É do Thales Guariza Gomes, da Rural, do Rio de Janeiro, e da Patrícia Leite da Silva, também da Rural do Rio de Janeiro. A gente tem o seguinte esquema para essa sessão, né? Cada trabalho teria um tempo de até 15 minutos de apresentação, e aí vocês podem se manifestar, né? Eu normalmente gosto quando os 3 trabalhos são apresentados e depois a gente faz um grande debate onde todos podem conversar, fazer perguntas e tudo. Ou podemos fazer intercalado, apresentação devolutiva, apresentação devolutiva.
Então, como é que vocês preferem fazer? Se é que vocês têm alguma Por mim, preferência pode, específica. por mim, pode ser os três, apresentem, depois a gente faz uma análise geral, né? Uma contribuição geral. Por mim Tô de também. acordo. Por mim também. Tá? Porque aí a gente otimiza o tempo, né? E também, assim, dá tempo de todo mundo também conversar e a gente faz uma... Eu acho que um evento científico tem mais sentido quando a gente tem trocas, né, de conhecimento, quando a gente pode interagir, né? Então, acho que esse modelo de apresentar primeiro e conversar depois me parece realmente mais adequado e mais até gostoso para a gente que está aqui juntos hoje, né? Então, vamos começar então nossa primeira apresentação com um tempinho de 15 minutos. Como a gente não está aqui no online, se vocês me permitirem, quando der os 15 minutos, eu abro o microfone e dou uma palavrinha e falo, oi, já encerrou o tempo. Tá bom? O primeiro trabalho, então, vai ser nessa sequência mesmo? Pode ser o negócio de impacto socioambiental? Pode Que aí, sim. Vou compartilhar aqui minha tela, então. então tá bom. Então eu vou apagar aqui o meu som, né, e meu vídeo para poder dar mais qualidade, né? E aí você tem 15 minutinhos começando, vamos colocar 18h48 aqui. Um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá bem legal. A tela cheia. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de um assunto que gostamos bastante. Eu e o André estamos aqui presentes. A gente começou a falar sobre esse assunto numa matéria da professora Graziela Comini, de empreendedorismo social e negócios socioambientais, e surgiu como trabalho final esse artigo que depois foi desenvolvido para ficar nesse modelo da Imprate. Então, vamos lá. A ideia inicial era a gente tentar juntar esses três assuntos de interesse do tema, e tentar aplicar em algum assunto relevante, que no caso foi a moda. Eu trabalho com marketing e eu trabalho também com impacto social, o André também, e a gente viu que a indústria da moda é um segmento que está passando por um momento assim, muito crítico. Quando a gente olha para os dados de poluição do setor, a gente vê que a indústria da moda ocupa como segunda colocação de emissão de carbono, além de outras problemáticas como acúmulo de resíduos, poluição de rios, e isso faz com que todo esse segmento enfrente crítica severa. E isso afeta tanto o meio ambiente como toda a sociedade que está nesse entorno, né? Então, com isso e com a vinda desse conceito do fast fashion, tudo isso criou um ciclo ainda mais custoso para a sociedade e para o meio ambiente. Por outro lado, a gente tem aqui o empreendedorismo social, que traz um conceito muito interessante, que é quando o empreendimento ele se torna comercialmente viável, mas ele também é responsável. Então, o que isso significa? É possível identificar e explorar oportunidades de mercado e problemáticas de mercado e fazer com que isso seja positivo, transforme um problema em algo positivo e assim sendo também consegue gerar lucro. E aí, quando a gente fala do posicionamento de marca, que é um outro conceito, a gente trouxe aqui o Keller, que define como o ato de projetar a oferta e a imagem da empresa, de modo que ocupem um lugar distintivo na mente do público-alvo, e a gente intersecciona esses três assuntos, a gente percebe que as marcas de moda, elas têm, quando utilizam o posicionamento de marca, o brand equity, para ganhar uma vantagem competitiva, e quando essas marcas de moda, elas têm um impacto social positivo, isso pode ser benéfico para toda a sociedade, tanto no âmbito ambiental como social, né, de comunidade. E o objetivo, então, desse artigo foi compreender como as marcas de moda, com foco em sustentabilidade, com esse recorte da Flávia Aranha, Insecta Shoes e Justa Trama, utilizam a comunicação estratégica para posicionar seus modelos de negócios socioambientais. Então, a partir desse site institucional,
a gente fez essa análise para entender como a comunicação contribui para a construção e diferenciação da identidade de marca, gerando uma vantagem competitiva. Quando a gente olha para a fundamentação teórica, a gente utilizou a metodologia da análise de conteúdo de Bardan para tentar extrair o máximo dessas nuances mais profundas, para tentar capturar essa narrativa em profundidade sobre o discurso da marca. E também a gente usou o conceito do Keller de posicionamento de marca, de brand equity, para ajudar a gente a analisar como essas marcas constroem associações positivas ligadas à sustentabilidade, autenticidade e responsabilidade social. E como isso fortalece a identidade de marca, ou às vezes prejudica, e gera diferenciação dessas marcas no mercado. O passo a passo dessa metodologia, a gente dividiu dessa forma, que primeiro a gente teve que fazer essa escolha das marcas responsáveis, dessas marcas de impacto e dos canais. Então, fazendo um recorte de certificação, da certificação B de produtos orgânicos, a gente chegou em 3 marcas que são responsáveis e representam o que a gente está chamando de negócios socioambientais. E a partir disso, a gente escolheu a Flávia Aranha, a Insecta Shoes e a Justa Trama. E foi definido também que a gente ia utilizar o site como canal oficial para a gente delimitar e não ter uma análise muito extensa para esse tipo de pesquisa. Como segundo momento, a gente fez essa extração de dados no site. A gente analisou tanto a parte textual como de imagem e categorizou ela em 3 aspectos: sustentabilidade, qualidade dos produtos e interação com os consumidores, né? O discurso que a marca tem com os consumidores. A terceira fase foi essa interpretação dos resultados, e a gente utilizou a literatura do Keller para realizar essa análise e comparação, e a gente colocou ali como uma tabela comparativa, e depois a gente vai trazer esse resultado. E por último, a gente fez essa conclusão, né? A gente tentou extrair esses insights, essas recomendações baseadas na análise, destacando os pontos fortes e os desafios de cada marca em relação à sua comunicação estratégica. No caso da Flávia Aranha, a gente trouxe que ela fortalece bastante essa ideia do tingimento natural como um elemento de diferenciação e essas práticas mais artesanais, tanto na imagética do site quanto nos textos, ela coloca em foco muito sobre a produção e o cuidado elaborado. A gente colocou como um ponto de diferenciação também essa comunicação poética e sofisticada que combina, num primeiro momento, com o público da marca, mas também traz alguns desafios, como o potencial de limitação de acessibilidade e reconhecimento, né? Então, quando a marca utiliza de uma linguagem muito sofisticada, muitas vezes ela se distancia de um público mais amplo. A segunda marca, que foi a Insecta Shoes, que hoje, inclusive, passou por um processo de rebranding, não só de rebranding, eu diria, de uma maturação da marca, e que teve como resultado um dos pontos que a gente trouxe como insight aqui, nessa pesquisa que a gente realizou há alguns meses. Mas falando da Insecta, voltando falando da Insecta, ela é uma marca de sapatos veganos e ela traz esse ativismo sobre o veganismo muito forte. Ela traz esse apelo ambiental muito forte. Inclusive, tem até uma hashtag que usa com a frequência, que é calce uma causa. Então, para além da moda, eles trazem muito forte esse ativismo. E, se por um lado é positivo, porque aproxima de um segmento, por outro lado, pode ser negativo quando limita esse alcance e gera identificação num público muito específico e às vezes pode acabar trazendo um distanciamento de um público mais amplo. No caso da Justa Trama, eles trazem esse enfoque na agroecologia e no comércio justo, né? Eles são uma marca de uma cooperativa de produtores e que todos trabalham na Justa Trama, então a agroecologia faz muito sentido. Eles têm uma comunicação muito informativa e direta, mas por outro lado, eles têm uma dificuldade de levar uma conexão emocional com os consumidores. Eles trazem o produto de um ponto de vista muito prático, e isso
pode ser muito positivo ao deixar claro essa mensagem, mas também quando a gente fala desse segundo layer mais emocional do Keller, a gente não consegue trazer essa amarração e a gente não conseguiu perceber essa amarração de uma maneira forte. E aí, o que que a gente tira como conclusão? No estudo, a gente identificou que essa autenticidade e a coerência na comunicação são cruciais para marcas de moda que querem causar um impacto socioambiental positivo. É a partir da comunicação que a gente consegue perceber como o público desenvolve esse relacionamento com essa marca, né, com esse produto. E cada marca tem um estilo muito próprio, muito único, e reflete essa identidade única. Por um lado, traz uma diferenciação muito positiva, mas por outro, também cada uma tem uma questão, um desafio, né? Quando essa diferenciação é utilizada a favor da marca, ela não só atrai mais gente para esse consumo consciente, como também ela fortalece o segmento. Então, um dos grandes pontos para a gente fazer esse estudo e ter esse tipo de achado foi sobre como o papel desse desenvolvimento da comunicação, do posicionamento, dessa diferenciação adequada para marcas de moda responsáveis pode não só gerar um retorno financeiro positivo para essas marcas, como gerar questionamentos de padrões de consumo. Então, à medida que o consumidor ele se envolve mais com essas marcas que têm esse apelo responsável, a chance dele continuar nesse espaço de consumo consciente, consumindo outras marcas de consumo consciente que falam também sobre a redução do consumo, né, que é quase paradoxal, mas quando a gente fala dessa consciência no consumo, a gente também está falando sobre uma redução. Isso acaba sendo muito positivo para todo o setor e para a indústria da moda, né? E as recomendações que a gente trouxe para cada uma dessas marcas individualmente foi a Flávia Aranha, eventualmente, se fizer parte da estratégia de negócio da marca, tornar a comunicação mais acessível. A comunicação poética traz um diferencial muito interessante, mas ela também acaba afastando um público mais amplo. Se ela tornar essa comunicação um pouco mais acessível, ela consegue trazer mais pessoas para a marca e também para esse consumo responsável, né? Para esse impacto positivo. No caso da Insecta Shoes, a gente trouxe a diversificação da mensagem para ampliar o público. Então, eles estavam com esse foco muito grande num consumo ativista, no veganismo. E a nossa sugestão foi para talvez ampliar mais a mensagem e deixar de segmentar para um público vegano. E assim trazer diferenciação pela qualidade do produto e por outros aspectos. E no caso da Justratrama, foi equilibrar a informação com o apelo emocional. Então, a gente entende que é importante saber todo o processo, toda a qualidade do produto. Isso também é uma estratégia de comunicação para a marca, mas também é importante entender qual é o apelo emocional, como eu consigo criar esse relacionamento com o meu consumidor. E aí, nesse caso da Insecta Shoes, que passou pelo rebranding e até dá espaço para evoluções e futuras pesquisas, a marca virou Insecta com K, e ele deixou de trazer o apelo vegano como mensagem principal. Então, a marca continua sendo vegana, mas ele trouxe um olhar muito mais para moda e para outras mensagens, que foi o que a gente trouxe como recomendação antes da marca passar por esse rebranding. Então, é isso. Espero que tenham gostado do nosso estudo e em breve a gente consegue discutir um pouquinho mais sobre esses aprendizados. Flávio, eu Flávia, acredito que você no nada. mudo. Eu estou falando com as paredes aqui, é isso mesmo? Tecendo altos elogios para a Vanessa, para o grupo que apresentou o trabalho. Então, obrigado, Vanessa. A gente vai dar continuidade, então, passar para o próximo trabalho, e depois a gente retoma e faz uma grande conversa aqui, uma grande troca de informações, né? Então, na sequência, o trabalho da Ana Cláudia e da Luciana, que é Trajetórias Internacionais. Então, vamos lá. A Vanessa falou em pouquinho menos de 15 minutos. Ainda sobraram 3 minutinhos da Vanessa.
Vou doar para os outros grupos. Agora ampliou. Agora vocês estão me ouvindo, a tela está ampliada, acho que Acho tudo que agora está indo funcionando. para a capinha, né? Uhum. Só não está aparecendo o. Ah, agora sim. Ana, eu Está vou começar a aparecendo colocar um tudo. tempo, então. São 19h03. Aí eu marco de novo os 15, tá? E vou tirar o meu som aqui para privilegiar a tua apresentação. Uhum, tá bom. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui para apresentar aí a nossa pesquisa, né, da professora Luciana e a minha. Eu sou professora de Ensino Superior e Técnico do Centro Paula Souza, mas essa pesquisa é do doutorado, né, em administração na ESPM. Inclusive, a professora Luciana foi minha orientadora. Quer falar um pouquinho, Lu? Não, tá bom. Hoje é Uhum, tá bom. Bom, então, esse estudo é um recorte, né, da minha tese, com o tema Trajetórias Internacionais, Lealdade à Instituição do Ensino Superior aí na perspectiva da mobilidade acadêmica internacional. Ah, bom, vamos lá. Então, o objetivo desse estudo, né, é investigar o relacionamento e a lealdade entre os estudantes e instituição de ensino superior, na perspectiva aí da sua experiência em programa de mobilidade acadêmica internacional, que são propiciados aí pela instituição de ensino. Bom, então as etapas aí dessa pesquisa para a realização desse estudo, né? Então, primeiro foi feita uma pesquisa bibliográfica, né, e documental sobre os conceitos aí de mobilidade acadêmica internacional e da percepção da qualidade em lealdade em instituição de ensino superior. Seguido da pesquisa qualitativa, né, que foi feito entrevistas com estudantes que realizaram a mobilidade acadêmica internacional e, por fim, a análise e o tratamento dos dados, né? Então, nós temos aqui nesse slide a contextualização da mobilidade acadêmica internacional em três principais momentos, né, que foi quando a mobilidade se iniciou na Europa, na época da Idade Média, no período renascentista, época em que surgiram as primeiras universidades europeias frequentadas aí por estudantes de vários lugares, né, principalmente da Europa. Um segundo momento, durante o século XVI, que houve uma significativa aí evolução das universidades europeias, com intercâmbio de culturas, experiências, ideias, descobertas, inovações, né, e promoção de mobilidade entre os indivíduos. E o outro marco importante para a mobilidade internacional foi em 1999, com a Declaração de Bolonha, que o objetivo foi de aumentar a competitividade internacional do sistema de ensino europeu na educação superior, né? Então, isso acabou promovendo e dando maior visibilidade para as universidades europeias.
Já no Brasil, a mobilidade acadêmica internacional obteve maior representatividade a partir de 1940, com a industrialização do país, e, por consequência, houve um incentivo aí à pesquisa e à especialização. Então, aí os brasileiros começaram também a querer estudar fora, enfim, conhecer outras universidades fora do país, etc. E um outro momento de incentivo foi em 2011, né, com o início do programa Ciências Sem Fronteiras. Esse programa forneceu 93.247 bolsas de intercâmbio para os alunos brasileiros para eles estudarem no exterior. E essas bolsas, em sua maioria, foram fornecidas pelo governo brasileiro e também por instituições particulares. Os estudos sobre a lealdade, né, em instituição de ensino, que nós pesquisamos aí durante esse trabalho, demonstram que a lealdade e a retenção dos estudantes estão diretamente influenciadas por alguns antecedentes aí atitudinais, né, quer dizer, das atitudes das pessoas, sendo que os mais relevantes são a satisfação, a qualidade percebida, a integração social, a integração acadêmica, o comprometimento com as atividades aí não universitárias, o comprometimento emocional e a confiança. Nos estudos, né, que nós encontramos na nossa pesquisa bibliográfica, os modelos utilizados na avaliação do estudante em instituição de ensino foram baseados no modelo de integração do estudante, do Tinto, e no modelo de qualidade do relacionamento do Henning, Thoreau e Klee. Já para análise da lealdade em instituição de ensino superior, foram encontrados estudos baseados no modelo de qualidade do relacionamento de Henning, Thoreau e Klee e suas evoluções a partir aí do modelo de integração do estudante do Tinto. Os participantes, né, da pesquisa que nós realizamos foram os estudantes de ensino superior da instituição, que aqui a gente denominou um nome fictício, né, de Alfa. Esses alunos que realizaram mobilidade acadêmica internacional em 2022 nos 3 principais destinos oferecidos pela instituição de ensino naquele ano, que foi a Inglaterra, a Irlanda e Portugal. Então, essa instituição de ensino, ela possui 67 acordos aí de cooperação com instituições de ensino em diversos países, e nos últimos 7 anos, possibilitou que 372 estudantes de ensino superior realizassem cursos presenciais e à distância em instituições internacionais, sendo que os principais destinos, né, foram a Irlanda, a Inglaterra e Portugal. Para a coleta de dados, então, nós enviamos, nós convidamos, né, quer dizer, 52 estudantes, né, que foram selecionados desses três principais destinos, disponibilizados em 2022, e foram entrevistados, desses 52, 18 estudantes, né, que concordaram em participar aí desse estudo. Então, as entrevistas foram realizadas no período de 15 de junho a 28 de agosto de 2023, pela ferramenta aí Microsoft Teams, né, com a gravação e transcrição dos diálogos. O questionário foi dividido em 4 partes. O primeiro o perfil do entrevistado, o segundo, a percepção sobre o programa de mobilidade, o terceiro, a confiança e a percepção de qualidade da instituição de ensino superior, né, de origem desses estudantes, e a intenção de continuidade dos estudos e a recomendação da instituição de ensino após a realização do programa de mobilidade. Vou por aqui.
Para análise dos dados, foi realizada a sumarização das ideias essenciais das entrevistas, a categorização, né, em 3 categorias: confiança e percepção da qualidade, os benefícios da mobilidade internacional e a recomendação e continuidade dos estudos aí da instituição de ensino superior. E a terceira, a interpretação e análise contextual utilizando o material teórico. Então, os resultados, né, encontrados foram: quanto ao perfil dos entrevistados, esses entrevistados tinham idade entre 20 e 42 anos. 15 entrevistados realizaram a mobilidade acadêmica internacional por 1 mês, estudaram língua inglesa na Inglaterra e na Irlanda. 3 estudantes realizaram a mobilidade em Portugal, né, sendo 2 deles por 1 ano e o outro por 6 meses, e cursaram as disciplinas aí do curso de graduação que eles faziam aqui, mas complementaram com disciplinas da instituição lá de fora. Quanto às percepções do programa de mobilidade, nós descobrimos no nosso estudo que o momento mais marcante para os participantes da pesquisa foi a chegada lá no aeroporto do país de destino, e eles, inclusive, relataram, né, nas entrevistas que esse momento foi de muita emoção para eles. E dentre os principais relatos foram a emoção, a possibilidade da realização de um sonho por estar em outro país, né? A maioria deles ainda não tinham viajado para fora, e que se não fosse pela instituição de ensino de origem, eles não conseguiriam realizar esse sonho, não teriam essa oportunidade. Quanto aos pontos fortes do programa de mobilidade, eles mencionaram a oportunidade gratuita, né, porque eles foram com todas as despesas pagas. Muitos estudantes fizeram mobilidade no programa do governo estadual, que forneceu bolsas de estudo para eles. Outro ponto forte que mencionaram foi a oportunidade aí estendida para todos os estudantes da instituição, desde que cumpriram ali os critérios estabelecidos para participarem. Falaram sobre a organização do programa, os funcionários das 2 instituições, os professores da instituição de origem, né, que organizaram e acompanharam alguns programas, né, tinha esse acompanhamento de professores. Também os serviços que utilizaram, como a agência contratada para o suporte na viagem, estadia desses alunos fora do país, enfim. Quanto à confiança e à percepção de qualidade da instituição de ensino de origem, eles relataram o contentamento com os professores, né, que eles consideraram como profissionais qualificados, né, principalmente após a comparação dos professores daqui com os professores lá da universidade que eles fizeram o intercâmbio. Os cursos, né, da instituição que eles estudam aqui também, que eles reconheceram que são muito bons, de qualidade, e que a faculdade que era ótima e muito boa, né, então eles conseguiram fazer essa comparação, principalmente com essa universidade lá que eles foram. Quanto à lealdade, né, do estudante, nós percebemos na pesquisa a satisfação com a instituição aqui de origem, né, que eles estudam aqui no Brasil, a percepção da qualidade e dos benefícios proporcionados pela instituição, a confiança, né, que acabaram fazendo com que eles continuassem os estudos na instituição, não desistissem do curso. Inclusive, muitos deles, como a instituição
aqui estudada, né, que a gente utilizou no trabalho, eles têm o ensino médio e técnico e também o superior, então a gente percebeu que vários estudantes que fizeram o médio e o técnico na instituição agora estão no superior, e pretendem fazer depois uma pós-graduação, um mestrado, continuar estudando na mesma instituição. E também a gente verificou que eles recomendam, né, a instituição aos amigos, aos parentes, aos conhecidos, enfim, né? Então, eles realmente estão vestindo aí a camisa aí na instituição. Bom, então eu encerro aqui a apresentação, né? Agradeço a atenção aí de todos, acho que... Foi no tempo certinho, Ana. Sério, olha só! Sério, começou a apitar agora. Puxa vida! Muito bom, Ana. Obrigada pela sua apresentação. E aí a gente passa agora para a próxima, né? Deixa eu só pegar aqui o título certinho. Um minuto. Que é do trabalho do Thales e da Patrícia, né? Sobre a relação entre marketing social e educação. Tá? Então, quem vai apresentar, Patrícia? Não sei se é você, se é o Thales. Olá, boa noite a todos mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Bom, esse trabalho é parte da dissertação do Thales, que é aluno, né, discente do programa do PPGE, da UFRJ, da Rural. E para deixar, né, aqui, fazer uma breve apresentação antes do Thales começar a sua apresentação do seu trabalho, nada mais justo que ele, sendo o dono do trabalho, ele apresentá-lo. Esse trabalho é uma parte de sua dissertação. São temas que, a princípio, o Thales ficava querendo, né, falar de políticas públicas, educação, e aí nós colocamos o entendimento do marketing social no meio. Temos conhecimento e esse trabalho já foi modificado após a sua entrega no Emprad, então muitas coisas já foram ajustadas. A escolha do software se deu por familiaridade mesmo, assim como a base de dados. Então, por que eu estou deixando isso muito claro? Normalmente, quando nós fazemos uma pesquisa e uma revisão bibliométrica, existem muitos outros fatores que podem impactar e também outras formas. Então, já estou deixando aqui claro, deixando o Thales tranquilo na sua apresentação, que eu tenho certeza que ele domina bem o assunto e vai mandar bem. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Thales, está contigo. Pronto, agora sim. Obrigado, professora Patrícia, por esse preâmbulo aí, para a gente iniciar a apresentação. Bom, boa noite a todos, eu sou o Thales, vou apresentar esse trabalho, então, intitulado A Relação entre Marketing Social e Educação, uma proposta de revisão bibliométrica. O estudo, como a professora Patrícia colocou, foi desenvolvido em parceria com a professora doutora Patrícia Leite da Silva, e o trabalho ele busca explorar essa interseção entre marketing social e educação a partir dessa análise bibliométrica. Então, queria começar com essa introdução nesses temas, né? O marketing social, ele tem sido uma ferramenta estratégica importante para promover mudanças comportamentais e para promover o bem-estar social. E aqui eu trago uma definição do Philip Kotler, onde ele diz que esse campo do marketing social, ele utiliza princípios, técnicas, ferramentas do marketing convencional para incentivar comportamentos e ideologias que beneficiam a sociedade como um todo. E, por outro lado, a gente tem, claro, a educação, que é fundamental para o desenvolvimento social, cultural, da sociedade como um todo. Então, o estudo ele quer investigar como esses dois campos eles podem colaborar para superar desafios e melhorar a qualidade da educação. Sobre o problema da pesquisa. O problema central é como as estratégias de marketing social podem ser efetivamente integradas em políticas e práticas educacionais para promover mudanças comportamentais positivas e melhorar a qualidade da educação. Essa é a pergunta. Então, a resposta para essa questão a gente entende como fundamental para compreender a aplicação prática do marketing social na educação e em projetos educacionais, como a Patrícia colocou, muito do interesse que ensejou a ideia
do trabalho nessa direção é esse interesse por política pública, como isso pode ser aplicado em projetos reais. Então, a justificativa do estudo está nessa necessidade crescente de integrar o marketing social, com base nessa definição de Kotler, à educação para promover essas mudanças comportamentais positivas, não só nos alunos, nos professores, mas na comunidade escolar como um todo. E dado o impacto significativo que o marketing social tem ou pode ter na promoção do bem-estar coletivo, entende-se como importante a gente explorar como essas estratégias podem ser aplicadas de uma forma eficaz no contexto educacional. Para pontuar aqui relevância teórica e relevância prática, então o trabalho ele tem relevância teórica porque ele mapeia essa interseção entre marketing social e educação, buscando expandir esse entendimento de como essas áreas podem colaborar, e quanto à relevância prática, a ideia é oferecer, a partir desse trabalho, diretrizes para a aplicação de estratégias de marketing social que ajudam a superar resistências na aplicação de projetos e melhorar a qualidade educacional, como vem falado. Então, o objetivo geral da pesquisa é fornecer uma visão abrangente dessas conexões e influências mútuas entre marketing social e educação e analisar tendências, padrões, buscando orientar estratégias para a promoção dessas mudanças. No referencial teórico, ele é baseado em uma série de autores chaves, já citei Kotler, Lee, e aí no âmbito da educação a gente traz a ideia de Paulo Freire, Saviani, como autores centrais, especialmente no contexto dessa educação crítica e emancipadora. Sobre a classificação, delineamento da pesquisa, é uma pesquisa de natureza descritiva, exploratória, com tipo de pesquisa bibliométrica. A gente utilizou a revisão bibliográfica e o software Voice Viewer para analisar 691 artigos e identificar essas tendências, padrões e clusters temáticos relevantes. E aí a gente vai ver na sequência dos slides algumas dessas imagens que foram incorporadas no trabalho sobre esses clusters, né? Sujeitos e critérios de inclusão. Então, os sujeitos da pesquisa são esses artigos acadêmicos que exploram a interseção entre marketing social e educação. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na base de dados Web of Science, publicados entre 1945 e 2023, e que contêm essas expressões, Social Marketing Education, né? Marketing social e educação. A coleta de dados foi realizada na base Web of Knowledge. A gente selecionou esses artigos relevantes usando essas busca por palavras-chave específicas, como eu falei, e aí extraiu metadados, títulos, resumos, autores, anos de publicação, para partir para a análise mais aprofundada. E aí, o que se esperava de resultado era identificar essas tendências, os padrões na interseção entre marketing social e educação, para mapear esses principais autores, teorias e visualizar esses clusters temáticos, mostrando as conexões entre esses conceitos. Então, aqui a gente já traz um primeiro slide com as figuras 1 e 2, com esse mapa dos clusters formados pelas palavras-chave associadas ao resumo desses 691 artigos pesquisados. Então, aqui a gente vê no centro da rede social marketing, né, o marketing social como termo principal, interligado a outros clusters que estão identificados por cores. Então, o cluster vermelho, ele está enfatizando a relação do marketing social com saúde pública, atividade física, promoção de hábitos mais saudáveis, educação nutricional. O cluster azul, ele está abordando aí a saúde comunitária, desenvolvimento de competências. Ele está falando também está fazendo uma conexão sobre cocriação de valor e desenvolvimento de competências através do marketing social. E quando a gente analisa esse cluster verde, ele está focado em educação. Então, impacto educacional, o papel do aluno nesse contexto do marketing social aplicado à educação. Então, essas conexões aqui elas estão ilustrando a abrangência e a interdependência dessas áreas do marketing social e educação e, de alguma maneira,
sugerindo uma fusão de estratégias que podem promover um bem-estar coletivo mais eficaz, foi o que a gente falou no início. Aqui a gente tem essa figura 3, mostrando uma rede de palavras-chave, onde essas cores elas vão variando de verde até um tom de amarelo, para representar a frequência do uso dessas palavras ao longo dos anos e dos anos mais recentes, né? Então, a gente vê aqui, nesse eixo inferior, X, o passar do tempo e a frequência dessas palavras. Então, tem ali competência, comunidade, comportamento. No lado esquerdo, a gente vê aí essas palavras voltadas para a saúde pública, prevenção, obesidade e como a implementação de programas de marketing social estão conectados aí com esses elementos e palavras-chave voltadas também para a saúde, né? Essa figura, nesse próximo slide, trazendo aqui a figura 6, nessa rede de palavras, a ideia aqui era enriquecer essa análise. Então, para além dessa apresentação gráfica em rede, mostrar também a densidade dos dados, que a gente também explorou usando o mesmo software, o VozViewer. Então, esse é um mapa de calor para ilustrar a frequência e a intensidade das palavras-chave associadas a marketing social e educação, como identificado no resumo dos artigos que a gente analisou, os 691. Então, é um mapa que usa uma escala de cor que transita aí do azul até o amarelo, para representar essas áreas de alta densidade de ocorrência, que é o que a gente vê em amarelo, né? E as áreas de menor densidade, que são as que estão mais próximas ali da tonalidade azul. Então, o termo marketing social ele surge como mais proeminente, o que reflete aí a sua centralidade no contexto de intervenção educacional e de saúde. A nossa análise bibliométrica, ela revelou, então, tendências que mostraram um aumento da conscientização da aplicação de estratégia integrada de marketing social para promover saúde, para promover mudança de comportamento, adoção de comportamento mais saudável e educação de qualidade. Esses resultados visualizados através dessas redes de palavras e dessas análises temporais, eles destacam, em algum grau, a interligação entre marketing social e educação, que era, né, um dos objetivos do trabalho. Então, termos como marketing social, intervenção, educação, saúde aparecendo como centrais, o que refletem aí a abrangência do tema e a interdependência desses campos. A gente espera, então, que esse estudo ele contribua, em algum grau, como um recurso para gestores, formuladores de políticas públicas, pesquisadores, para incentivar novas explorações, novas abordagens para melhorar o bem-estar social por meio da educação e da aplicação desse conceito de marketing social de uma maneira ampla em projetos específicos. Próximo slide, trouxe aqui as principais referências, né, mas reforçando que algumas das principais referências do estudo incluíram obras do Kotler, Lee, Freire, Saviani, dentre outros, e quero, então, deixar aqui também meus contatos e links aí para trabalhos para finalizar a apresentação e me colocar à disposição para responder perguntas e também para a gente abrir aí a nossa discussão. Tá ótimo, Thales. Obrigada a você. Deixa eu só encerrar aqui Foi quase no laço também, faltando um minutinho. Então, se todo mundo quiser abrir agora, né, as câmeras aí para a gente poder conversar, acho que vai ser bacana, acho que vai ser legal. A gente tem essa sessão, né, que é uma sessão marketing e sociedade, né? E a perspectiva dessa sessão é justamente fazer isso que vocês três trouxeram de alguma forma, né? É o marketing com a perspectiva não econômica, né? Que privilegia a sociedade mesmo, e o bem-estar social, né? Então, nessa pegada de marketing e sociedade, o que a gente quer revelar mesmo são os impactos das ações mercadológicas, né, na vida humana mesmo, porque a gente acha que as ações de marketing elas são importantes, geram impactos sociais, né, e a gente precisa trabalhar essas questões, né, e por isso esses temas foram tão ricos para essa sessão. Acho que a gente consegue ver
que tem esse perfil, essa preocupação de alguma forma, né, do marketing, fugindo de uma questão muito ferramental, instrumental, e pensando muito nas mediações das organizações, né, do setor produtivo com a sociedade mesmo, né, com públicos diversos de interesse que sejam eles, né. É, eu posso abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta para o grupo? Porque senão eu posso formular algumas perguntas aqui, só para a gente poder começar. Mas se alguém já tiver já o desejo de fazer pergunta um para o outro, acho que é legal abrir esse espaço. E todos estão convidados a se colocarem e fazer colocações e fazer comentários. Bom, Se Flávia, alguém... pergunta diretamente não, mas só para falar um pouquinho no sentido que você está dizendo, né? O quanto antes ou muitos veem o marketing, nós como da área sabemos disso, quantas pessoas veem o marketing só como uma forma de promover empresas para vender, para lucrar, mas o quanto a gente também pode usar o marketing, devemos usar o marketing em prol da sociedade, de forma que a gente consiga contribuir com sua toda a estrutura do marketing de uma outra forma para a sociedade em si. O Thales, eu vejo que o trabalho dele, ele chegou muito com essa ideia enviesada no programa, né, de que quero fazer algo de política pública, política pública. Eu falei, calma, vamos pegar o que o marketing ajuda a gente nisso. E aí nós mergulhamos aí, estamos ainda mergulhados no marketing social, com políticas públicas. O trabalho, não lembro o nome dela, da primeira que apresentou, que falou sobre moda, sobre essa forma do sustentável, não sei. Vanessa. Vanessa, Vanessa não que sei se. apresentou. Então, não sei se você também lembra lá no EMA, o trabalho que eu trouxe referente a consumo de moda, daquela coisa do luxo, o quanto a gente está precisando mudar essa percepção, né? Então, ver uma temática, uma sessão em um congresso direcionada a isso é muito bom para a gente que está pesquisando e está tentando entrar e compreender mais desses meandros aí do marketing mais para a sociedade, para a compreensão de como nós podemos ajudar e intervir de alguma forma, né? Uhum. Sim, sim. O primeiro trabalho da Vanessa, acho que é Vanessa, André, né? E uma outra professora que eu acho que ela não está aqui com a gente nessa sessão, né? Particularmente, Vanessa, achei muito legal a questão das recomendações técnicas, né, que vocês direcionam, né? Só fiquei assim pensando, né, no teu trabalho. Quando você olha para o site das 3 empresas de moda, você está olhando, de certa forma, para um recurso narrativo, né? Um discurso daquela organização que está buscando justamente a declaração de posicionamento que você fala, né? Mas eu fiquei um pouco assim, será que esse discurso ele também não está modulado para ser aderente justamente a esse público de interesse que ele traçou, né? No caso da Intersecta que você fala, que trabalha com veganos, eu já vi muitos trabalhos, né, com pessoal vegano. O vegano ele tem um comportamento social diferenciado, né? Ele não se preocupa de circular em outros espaços menores, porque nem todo lugar eles podem se comer, por exemplo, eles não podem frequentar qualquer restaurante, né? Eles não podem comprar qualquer roupa, né? Então, se você tenta usar uma perspectiva do marketing tradicional, do posicionamento com eles, talvez seja problemático, né? Isso que eu fiquei pensando. Vanessa está aí, querida? Eu não sei se ela já ainda consegue. Sim. É que eu não estou te vendo, e aí dá a sensação de que a gente não tá conversando né, com a pessoa. Mas, assim, tem uma questão aí que é nessa coisa da recomendação técnica, o trabalho entre. Talvez fosse interessante, se fosse avançar com essa pesquisa, pensar nas práticas, não? Vocês chegaram a pensar assim de conhecer os consumidores dessas 3 empresas para poder entender a perspectiva deles, porque a gente viu a perspectiva das organizações com relação ao posicionamento, a declaração de posicionamento, mas o posicionamento mesmo está na cuca do consumidor, né? Então, na medida que você converse com
os consumidores dessas empresas, talvez haja uma complementação, e eu acho que esse trabalho pode crescer bastante, né? E talvez até crescer no sentido de 3 pesquisas diferentes, porque são 3 empresas com públicos, né, e propostas muito diferentes, né? O vegano, o comportamento do mercado vegano não é o mesmo necessariamente do comércio justo, né? O comércio justo não está preocupado mesmo, porque o pouco que eu conheço o comércio justo, eles não estão muito preocupados com serem mais próximos, né? Eles são práticos mesmo. Inclusive, não sei se alguém que já participou de alguma coisa de comércio justo, né? Mas você tem que entrar no processo produtivo até, né? Tem que ir lá separar comida, as cestas e tudo. Não tem uma coisa assim do capitalismo, né? Eles são anticapitalistas, têm uma pegada um pouco assim. Não sei se vocês chegaram a ver isso, Vanessa. Flávia, muito obrigada pela contribuição. Eu concordo assim com tudo que você trouxe, e aí trazendo um ponto de vista dos bastidores. Essa pesquisa é o início de eu espero que tenha de uma talvez série de pesquisas, mas com certeza a gente quer fazer uma evolução, né? Eu e o André, a gente fala sobre isso. É, mas para essa pesquisa específica, a gente escolheu o site institucional por delimitação, assim, de como é que a gente iria atuar nessa entrega, É uma por porta de entrada, tempo. né? Exatamente. E apesar de ter essa clareza de que, na verdade, quem constrói, a marca, ela tenta desenhar a narrativa, mas quem posiciona de fato é o consumidor, né? Uhum. É, e a perspectiva que a gente trouxe foi da marca, foi mais para uma lógica de negócio social e aumentar a competitividade desse modelo de negócio. Tem um termo que o Marcelo Nakagawa, que é um professor do INSPER, que fala sobre negócios sociais, traz sobre negócios bonsai. Ele fala que existe essa prática muito comum no segmento, que é um negócio que tem um impacto e que é muito bonito e que ganha vários prêmios, mas na prática ele não consegue crescer, ele não consegue ter o potencial e desenvolver o potencial mercadológico que poderia. E às vezes é o objetivo daquele negócio. Mas o ponto que a gente quis trazer e a discussão que a gente quis evoluir é que, olhando para uma lógica assim, mais mercadológica, para as diretrizes do marketing, assim, de como é que a gente pode utilizar essa ferramenta, que foi até um pouco que a Patrícia trouxe mais cedo, como é que a gente pode usar essa ferramenta poderosa que é o marketing para influenciar o comportamento do consumidor? As diretrizes que a gente desenvolveu e foi traçando foi muito nessa linha, né? Como é que a gente pode usar o marketing para um negócio social, para moda, para que a gente possa mudar o comportamento de uma indústria, mudar o comportamento de um consumidor. E aí, quando você trouxe essa questão do veganismo, a gente não se aprofundou, né, nesses recortes, né, que a gente focou muito no lado institucional da marca, e realmente, mesmo não tendo a profundidade, eu posso assumir que o comportamento do público vegano é muito específico. E isso, de um lado, pode ser positivo quando a marca se coloca, né, naquele quadrante, naquela matriz, né, na arena competitiva, mas, por outro lado, ela acaba sendo aquele negócio bonsai que a gente está falando. Então, ela tem um limite, né? É E aí, nicho, às né? vezes, ela Acaba pode sendo ser. nicho. Se Oi? você vai, acaba sendo um nicho de mercado, você vai ficar Exatamente. como nicho. E aí a questão é que ela pode ser e se colocar nesse local, mas pensando numa lógica que a gente quer influenciar o consumidor, mudar a indústria usando o marketing, a nossa sugestão foi muito para esse lugar, né? Como é que a gente usa cada potencial dessa marca, de cada uma dessas marcas, né, para a gente trazer mais pessoas para esse consumo consciente e repensar a prática da indústria. Muito bom, Vanessa, muito bom. Tomara que vocês continuem com a pesquisa, né? Porque é sempre bom a gente ver uma certa criatividade até no uso dos conceitos de cruzamentos entre empreendedorismo social, marketing social, né? A questão da moda, né? Tem muita gente estudando moda de maneira séria, preocupada com isso, né? Já vi o
o slow fashion, tem o fast fashion, tem o slow fashion, que é um movimento que vai... Travou para mim, para vocês também? Para mim Sim, também. Para mim caiu. também. Achei que era aqui, mas tudo bem. Não, ela, pelo que eu percebi, ela tá lá na universidade e às vezes o sinal lá é um pouco complexo. Mas já já ela retorna. É. Um comentário que eu queria fazer enquanto ela retorna sobre o teu trabalho. Aliás, parabéns para vocês duas pela apresentação. Também fui empreendedor social, né? E aí acompanhei bastante o movimento que o Marcel Fukuyama fundou no Brasil, chamado Movimento das B Corp, né? Das empresas B. E aí entendo que você trouxe essa referência, que é um movimento crescente aí, e como a Flávia falou... desculpa, Flávia, estou aqui fazendo um comentário, mas acho que saiu de novo. Mas um movimento crescente, né? Acho que uma das primeiras grandes empresas que aderiu foi aquele sorvete Ben Jerry, né? E aí uma das coisas legais que a gente vê é, é justamente de o consumidor passar a ter uma voz mais forte no que diz respeito à tomada de decisão e falar, não, se essa aqui é uma empresa certificada, então se eu puder escolher entre um e outro e não for um consumidor sensível a preço para essa tomada de decisão, vou preferir uma empresa que tem um comprometimento com questões ambientais, sociais, com descarte da embalagem depois do uso e por aí vai, né? Então, só ressaltar e ecoar essa referência que você trouxe, que eu acho muito legal do movimento das empresas B. E é Voltei, muito gente, eu estou legal. enceropédica aqui, o sinal é uma grandeza. Eu falei, na hora que você saiu, eu falei isso. Eu falei, "Ih, pelo que eu percebi, ela está na universidade. O sinal lá não é dos melhores." Mas, assim, achei muito legal esse trabalho, muito, muito legal, né? E eu estava falando, acho que na hora que eu escorreguei e caí, que tem muita gente trabalhando com esse conceito da moda, tem o slow fashion, né? Que vai, e aí porque eu ia citar a Luciana Florenzi, né? Porque ela certamente conhece o slow food, que é um movimento que nasceu na Itália, né? E que influenciou, né, o grupo com relação à moda para produzir o movimento slow fashion também, né? Contra o fast fashion, que também vem do fast food, né? Então, assim, tem muitas ideologias, né, nesses grupos, e eu acho isso muito legal. E por isso, e como são grupos muito específicos, né? Os mercados também têm uma aderência, têm uma, uma certa característica muito específica, né? E aí, assim, só para poder levar para o segundo trabalho, que é o trabalho da Ana Cláudia, né? Que ano que foi 2011, né, Ana Cláudia? Ciência Sem Fronteiras, né? Nem Acho que me nunca mais, fale. acho que nunca mais teremos, né? É Assim, muito difícil. Teve muito difícil. oportunidade para muitos alunos, né, estudarem fora, enfim, acho que aliás, por conta desse ano que abriram, né, as portas aí da mobilidade internacional para os nossos alunos brasileiros, né, porque antes a gente quase não ouvia, né, falar sobre isso, poucas pessoas tinham essa possibilidade de viajar e estudar lá fora, né, então realmente esse ano foi marco, né, na mobilidade acadêmica internacional no Brasil. Em termos de E aí, investimento, de volumes de sim, investimento, foi, sim. foi absurdo, né? A instituição aí que eu trabalho, que eu acabei estudando, né, o Centro Paula Souza, a gente tem algum investimento quanto a isso também, inclusive por isso que em 2022, né, houve também vários alunos que foram, e no ano passado teve para estudo de inglês, né, e espanhol fora do país. Também é que eu não fiz ainda pesquisa sobre isso, mas também foi um outro momento mas aí não foi do governo federal, foi do governo estadual, então também possibilitou vários alunos fazerem intercâmbio. E o bom é que a gente percebe, né, a gratidão que eles têm, né, pela instituição de origem, né, no caso, que proporcionou isso para eles. Como é uma instituição de ensino, né, gratuita e que
Então, realmente, para os alunos fez uma grande diferença. E eles acabaram dizendo, né, nas entrevistas, a satisfação com a instituição e como eles acabaram se tornando leais por conta da gratidão e de tudo que eles viveram nesse período que eles ficaram fora do país. Essa foi uma coisa que chamou a atenção na sua pesquisa, né? Porque eu falei, nossa, mas que tipo de problema eles apontariam, né? Que tipo de insatisfação poderia ter após uma experiência como essa, né? Acaba sendo uma pesquisa que revela realmente muito dos benefícios de um investimento dessa natureza, né? A gente acaba percebendo isso. Eu não sei se a gente consegue, se tem, e se a gente conseguiria enxergar alguma coisa assim, não se deve fazer. Talvez por conta dos professores, não sei, mas eu não, ou talvez assim esse egresso, né? De que forma, que talvez seja um avanço para a tua pesquisa. Eu sempre fico pensando, gente, assim, a gente está pesquisando isso, mas isso pode derivar o quê, né? Isso é um exercício que eu costumo fazer sempre. E talvez eu fiquei pensando assim, tá, e o egresso que participou desses programas, de que forma isso pôde impactar na vida, na carreira dele, de alguma Ah, forma, sem né? dúvida, inclusive na pesquisa, nas entrevistas, como alguns, quando eu entrevistei, alguns eles já haviam saído da instituição, porque eles fizeram o intercâmbio naquele período, mas como os cursos são semestrais, então alguns já estavam saindo, né? Então, quem respondeu a pesquisa no finalzinho já estava até saindo. E alguns relataram que eles tinham arrumado um emprego, eles tinham, enfim, por conta dessa oportunidade, né? Então, realmente, para eles valeu muito a pena. Tem Gente, é um muito ponto, legal. Flávia, que é interessante mencionar, que é o seguinte, a literatura, né, dessa análise que essa literatura que a gente utilizou, ela é uma literatura já bastante utilizada, né? E para você fazer a análise da lealdade desse estudante, ou seja, o quanto ele é capaz de voltar para essa instituição depois de um curso, né? E é interessante porque, na verdade, ela começa investigando a evasão, né? E depois isso é resgatado para se analisar o quanto ele pode retornar à escola. Só que aí a Ana Cláudia fez essa revisão e ela tendo acesso a todos esses dados, foi daí que veio a ideia de falar, será que a questão da mobilidade é também um antecedente dessa lealdade? Acho que era esse a grande verificação que queria ser feita, né? Entendi. No fundo, ir um pouquinho além daquilo que esses modelos fizeram. A vontade, de fato, era até tentar depois, mais para frente, fazer isso de uma forma quantitativa, até porque todos esses modelos são quantitativos, né? Mas a gente fez isso de uma forma qualitativa, mas fica aberto aí, né? Assim, é um modelo bem tranquilo de se fazer e, e chegou-se a quer dizer, ficou comprovado com essas entrevistas que, de fato, a ida, né, desse estudante faz com que ele não só, né, porque tem uma questão, né, que está super conectada à literatura, fala isso e já está provado, com a lealdade, que é a recomendação. Então, eles falam, né, fortemente sobre o advocacy, o quanto que eles vão falar, né? Nossa, que fantástico, vou reproduzir, vou falar, vou recomendar, porque é uma experiência absolutamente marcante na vida pessoal quanto na vida profissional desses estudantes. Então, ficou muito forte, em especial, esse atributo do advocacy na lealdade. Então, certamente vão ser estudantes que vão retornar. Então, acabou ficando marcado aí esse resultado, né? Em relação aos Sim. modelos anteriores. É muito legal. Eu tive uma orientanda só que trabalhou com evasão. E, gente, como eu acho que tanto eu como ela, a gente sofreu muito para poder entender essa questão da evasão, né? E a gente fez e aí a coisa da pesquisa, você pode, dependendo de como você vai buscar o referencial da interpretação, ela caminha por universos, né, mais díspares possíveis, né?
E ela acabou levando realmente para uma questão da discussão de valor da educação, porque muito dessa evasão hoje, né, no caso dela, é uma universidade particular, né? Uhum. Tem muito a ver também com contexto socioeconômico, tem muito a ver com, tá, mas eu vou pagar esse X de faculdade para depois ser empregado com qual tipo de salário? Chegava a ser uma coisa assim quase prática desse jeito, né? E eu tenho uma experiência de filha que fez mobilidade, que foi muito marcante, muito. Para vocês terem ideia, ela estudou na UF aqui, na Federal Fluminense. Ela entrou na UF, ela se matriculou no curso de francês da própria UF, né, aqueles cursos gratuitos, e ela falou assim, não, porque eu quero estudar na França, porque psicologia é francesa e tal, então eu quero... Então ela já foi planejando o que ela ia fazer, e hoje, eu falo que eu trabalho na Rural, ela é da UF, né? Ela me mostra todos os memes de brigas de universidades, que a UF para ela é tudo no mundo, e aí ela fica mandando para mim, me cutucando, assim, olha, a UF é muito melhor do que a Rural, mãe, não sei o quê, nas brincadeiras dela, né? Então, realmente é marcante a gente ver isso. E faz uma ponte esse trabalho da Ana Cláudia com o trabalho do Tales, né, que também fala de educação, né? Também tem ali uma perspectiva social, que poderia ser, que foi um marketing social, mas poderia ser o macromarketing, né, que também tem uma pegada muito interessante, né, nesse sentido, né, ou mesmo até comunicação pública, né, que também pode se pensar na comunicação pública para esses efeitos, né? Então, assim, a partir daí, Patrícia, já tem mudanças previstas, né? Já, o trabalho do Tales, na realidade, ele começou lá atrás, né, querendo falar, fazer um marco de políticas públicas. O Tales ele pensa grande, o menino pensa grande. E é da onde, Patrícia? Oi? Ele tá atuando com qual setor? O Thales ele pode falar melhor do que eu, mas ele voltou a atuar É, agora na educação na perfeito. Prefeitura de Petrópolis. Isso. Então, o Thales já tem, se eu não me engano, né, Thales, já tem esse viés aí na educação, em trabalhos com a educação ao longo dos anos aí no setor público. Então, por isso do interesse na pesquisa direcionada. E aí, para dar uma apimentada na questão, eu fui e coloquei o marketing social para ele. É bom, é bom. Alguém quer fazer alguma pergunta entre vocês? O André abriu agora a câmera. Seja bem-vindo, André. Agora que eu estou te conhecendo, tudo bem? Quer fazer alguma colocação, André? Está sem som? A gente não te A gente ouve. não consegue te ouvir. Está desligado, eu acho, o seu som. Eu acho que aqui eu não consigo abrir, não. Mas é engraçado que o dele está aberto, mas não está saindo aqui. Não, talvez desplugar o teu fone e tentar falar com o da máquina, né? É. Às vezes Sugestão. tem esse problema. Vocês me escutam? Sim. Agora Agora sim. sim. Sim? Ah, agora sim. Seja Sou com problema no bem-vindo. meu fone. Ah, obrigado. Não, acho que tem vários insights. Eu não sou da área de marketing. Foi um desafio aí que a Vanessa me colocou e é uma área apaixonante. Então, pegar cases assim, o trabalho aí que o Thales apresentou, a Ana Cláudia, são me deram vários insights, você anotando as coisas aqui para eu depois pesquisar. E Parabéns a você é de todos. qual área? Eu sou da área de gestão de projetos. Eu trabalhei e trabalho com gestão de projetos de impacto social, mas a área de marketing não foi ainda, não entrou na minha vida profissional ainda. Mas quem sabe, né? De repente bota um pezinho aí. Sim, sim, Na vida tomara. acadêmica, a gente já está com planos. Já temos aí umas ideias para mais uns 2 artigos, pelo menos. Mas aí, com essa discussão, aproveitando, depois, Thales, eu lembrei que tem
uma discussão que, inclusive, eu estou tendo com a minha orientadora. É, eu faço mestrado lá na FEA, mestrado profissional em empreendedorismo, e a minha tese tenta trazer um pouco sobre como é que a gente abre o leque do marketing para que ele seja comercial e social e contemple negócios sociais. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto você estava abordando o tema de educação e marketing social, o que você vê no marketing social que às vezes não é contemplado na educação? Eu não sei se você tem esse tipo de dor, mas para mim, que trabalho com um negócio de impacto social, o marketing social ele tem as limitações comerciais, né? E eu preciso olhar tanto para a parte de impacto e ter toda aquela lógica do marketing social, quanto também eu preciso olhar para o marketing comercial e estratégia de vendas. E às vezes é difícil analisar esses dois, e a ideia seria entender como as empresas de negócios sociais estão fazendo para trazer os dois. Não sei se eu fui clara. Você tem um ponto aí, né? É Tem um certo, ponto. esse é o desafio, né? A Flávia também trouxe uma outra contribuição do macro marketing. Acho que foi isso, né, que você falou. Foi. Um outro conceito que olha mais para a coletividade, né, das ações de marketing, das técnicas. Eu acho que tem um desafio aí, assim como em negócios sociais a gente fala dessa ideia de combinar lucro e propósito, né? Então tem elementos do capitalismo e do, de uma sociedade que premia quem gera lucro, gera resultado, combinado com o elemento social de olhar para resolver um problema real das pessoas ou atacar um problema da base da pirâmide, ou de uma área que seja educação, saúde, segurança, que tem um impacto direto, né? Então, combinar elementos do capitalismo tradicional com quero gerar valor acima de gerar lucro. E eu acho que esse também é um paralelo que a gente traz para o marketing e as técnicas de marketing tradicionais que querem vender mais ou que querem manter a gente mais usando redes sociais, mas com um equilíbrio de, é, de eu quero gerar valor para a sociedade, né? E aplicar a educação, por exemplo. Então, uma provocação interessante que você traz, que a gente precisa refletir mais sobre o assunto. Foi uma sessão bonita essa, viu? Todos os trabalhos assim muito interessantes, com uma preocupação com o indivíduo, né, com o meio. E eu não consigo mais pensar marketing, gente, se não for desta forma, contemplando a vida social, né, os públicos, o impacto do marketing. Eu tenho gostado muito mais do marketing nessas perspectivas, né? Quando a gente pega a literatura, eu acho que essa literatura europeia tem uma pegada do social que está mais ativa. Também lá a gente tem as grandes crises acontecendo na Europa, né? Os grandes protestos, né? A questão ambiental que vocês trouxeram no primeiro trabalho, por exemplo, ela é mobilizadora nos consumidores europeus. Aqui ainda é por grupos, né? Mas eu não vejo uma certa disseminação ainda dessa preocupação com o meio ambiente nas roupas que nós usamos, o impacto do fast fashion. Está aumentando, sim, a conscientização, né? Eu uso em sala de aula até um exemplo que eu adoro, que é o grupo do Facebook Veganos Pobres. Eu acho genial, porque quando você vê veganos e pobres, você já sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo de ampliação de base desse movimento, que acaba sendo um movimento social, né? Então, assim, a gente precisa ter essa preocupação quando a gente estuda marketing, quando a gente pensa, né, práticas de marketing, que não dá para ser só mais com essa questão econômica mesmo, não pode ser só o viés econômico, né? Se a gente vai conseguir associar o sucesso econômico com o sucesso ético-ambiental, né? A gente ainda não sabe, mas tem um monte de iniciativas e várias propostas. Eu acho que é isso que é o grande barato, né? É a economia circular, né? O comércio justo,
né? É agricultura familiar, e essa valorização dessas iniciativas que, de alguma forma, podem combater uma outra perspectiva que a gente sabe que tem dias contados, né? Mas eu acho que é isso. Eu não sei se alguém quer mais fazer algum comentário a respeito da sessão, críticas, elogios. Podem ficar à vontade. Parabenizar aí todo mundo pelos trabalhos, muito bacana aí, pessoal. Que bom te encontrar aqui, Flávia, e saber que a gente vai estar junto novamente aí na Anampad. Exatamente, uma querida, né? Assim, uma querida, você parabenizar mesmo, né? Eu acho que todos de parabéns pelas iniciativas e pelas propostas, né? Que Muito continua bom. a produção científica, maravilhoso. É isso, gente. Então, acho que a gente pode, não sei se a Júlia está ouvindo a gente, mas talvez a gente possa encerrar, né? Agradecendo a presença de todos, né? Tem mais sessões aí da Emprade, a gente ainda tem amanhã também, uma continuidade, e tem muita coisa legal. As mesas estão ótimas, né? As propostas de keynotes, né? Speakers, né? Tem várias palestras legais, trabalhos sendo apresentados, então, e gratuito é melhor de tudo, né, Luciana? Exatamente, Para os sensacional. nossos alunos aí. É, está muito Então, bom. tá bom, pessoal. Muito obrigada, então. A gente encerra por aqui. Bom Tá, descanso para todos vocês. tchau, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado. Tchau, Boa tchau, boa Tchau, noite. pessoal. Foi um noite. prazer. Tchau. Tchau, Ana. Sucesso. Encerramos. Obrigada. Júlia, eu vou fechar. Um beijo, querida. Tchau, tchau, Flávia.